gente prestigiando. Então, beleza. Vamos embora. Definir variáveis aleatórias. Muito bem. A gente, em algum momento, vai tirar aquela coisa de definir espaço amostral por eventos e letrinhas e vai passar a transformar isso em números. Então, em vez de ser o resultado no lançamento de duas moedas, vai ser o número de caras no lançamento de duas moedas. Então, aquele evento que tinha o número de coroas, eu acho que a gente usou coroas aqui no material, vamos ficar igual ao número de coroas. Tá, vamos ficar igual ao que a gente colocou no material. Então, eu lancei duas moedas e agora, em vez de saber qual foi o resultado no lançamento de cada moeda, né, para onde que elas caíram viradas, eu quero saber o número de coroas nos lançamentos de duas moedas. Então, um evento amostral, um evento possível lá do espaço era cara a cara, e ele vai ser traduzido como 0 coroas em dois lançamentos. Depois a gente vai ter o resultado coroa-cara e cara-coroa, ou o contrário, né? Cara-coroa e coroa-cara, que vai ter uma coroa só. Isso vai ser 1. E coroa-coroa que vai ser 2. Então a gente está transformando pontos do espaço amostral, eventos do espaço amostral, em números. E estes números têm uma certa probabilidade de ocorrência, que é o que a gente está fazendo aqui na coluna da direita, que é como o evento, né, x igual a 0, que seria o espaço amostral, o ponto amostral cara a cara, ocorre uma vez só dentre 4 eventos possíveis, a chance dele ocorrer é 1/4. Só que a gente começa a usar essa notação aqui, x igual a x. X é a variável aleatória, normalmente é uma frase, o número de coroas no lançamento de duas moedas. X é o valor que efetivamente cada evento tem. Então, x é 0, 1 ou 2 nesse exemplo. E a gente vê que tem uma distribuição de probabilidades em função dos valores da minha variável, que a gente vai chamar de aleatória. Vamos só ver o conceito rapidinho. Mas, variável aleatória é uma função que associa a cada ponto do espaço amostral um número real, em um experimento probabilístico. Não está sendo dito aqui, mas a gente já está assumindo que tudo que a gente faz em teoria de probabilidade são experimentos probabilísticos. Então, para cada ponto, é uma função que transforma esse ponto, esse evento do espaço amostral, em um número real. Esse número pode ser negativo, esse número pode ser o que for. Ele tem que ser real. O que varia de 0 a 1 é a probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor x. E aí a distribuição de probabilidade, se tratando de variáveis que são discretas, ou seja, que podem ser enumeráveis, que os resultados são enumeráveis e são finitos, a distribuição é uma tabela igual essa que eu estou mostrando para vocês, que associa a cada ponto e a cada resultado da variável aleatória a sua probabilidade de ocorrência. Beleza, a gente usa essa notação. A gente tem a função acumulada, que vai fazer o seguinte, vai pegar para cada ponto e acumular a probabilidade até aquele valor. Então, a função acumulada até o valor de 1 vai ser a probabilidade acumulada do x ser menor ou igual a 1. Então, vai ser 1/4 dele ser 0 mais meio, que seria 3/4. Então, a função acumulada tem umas outras propriedades que a gente fala muito detalhado nos vídeos, mas não vai detalhar aqui, mas que é o seguinte, se você for mais à esquerda, nos menores valores de x, a sua função acumulada vai ser 0. Se você for ao mais à direita possível, eu estou na direita de vocês, não sei, agora não sei, mas tudo bem. Se eu for mais à direita do seu eixo x, a sua probabilidade acumulada vai tender a 100%, porque você está acumulando lá da esquerda para a direita. Então, sempre pensem nisso, tá? A acumulação vai pegar lá do menos infinito ou do valor que começa sua variável aleatória e vai acumular até o x que você está analisando, sempre menor ou igual. No caso contínuo, ela vai ser uma integral, que normalmente você vai resolver com alguma função. Normalmente, em probabilidade, pelo menos no curso da Poli, isso não costuma ser uma integral complexa de resolver. Às vezes é uma área de uma figura geométrica, tá? Aqui a gente tem alguns... A gente tem um exercício 3 que eu vou passar rapidinho também, não vou comentar muito, mas está mais ligado com isso, né? Determinar o valor de variáveis aleatórias. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, falem, porque eu vou avançar mesmo, porque eu estou mais preocupado agora em chegar em média e variância de variáveis aleatórias. Mas se o conceito não está claro, ou função acumulada ou distribuição não está, fale agora ou calem-se para sempre nessa live,
Sempre podem perguntar depois, mas nada, Vi, nada. Você tem alguma dúvida, Vi? Você que escreveu o livro aí comigo? Por enquanto, tudo claro. Então tá bom. Então, beleza. Exercício 3 vai versar um pouco disso. Ele é muito parecido com o exercício que já caiu em provas antigas, mesmo não sendo um exercício de prova antiga. Muito bem, a gente até comenta na resolução por que cada enunciado está correto e não está. E a gente coloca essa ideia, né, de complementar, né, a chance de tudo menos de um evento, alguma coisa assim. Então, está muito relacionado com definição de variável aleatória. Na outra, a gente até coloca a distribuição. Aqui eu vou dar só eu nem chamo de macete, tá? Mas é uma propriedade que a gente usa o tempo todo. Se eu tenho uma distribuição de probabilidade e eu varrer o espaço amostral inteiro, se eu passar por cada evento e somando, isso tem que dar 100%, porque a probabilidade de S, como a gente viu no começo dessa sessão, ela é 1, é 100%. Então, se ele te der algum valor analítico, alguma letra, alguma incógnita, você sabe que se você somar todos os eventos, isso aí tem que dar 100%. E aí a gente até põe isso no prisma ali, né, na visão de função acumulada. A minha variável x varia de 0 até 10 e a função acumulada, acho que aqui passou, né? Seria até 10, ela vai somar e vai, ou são 5 termos, né? Acumulada até o quinto, mas acho que seria f de 10 aqui. Acumulada até lá, vai dar 100%. E aí, como a gente tem incógnitas, a soma disso tudo dá 30, por exemplo. 30A é igual a 1. Então, o A vale 1 sobre 30. Isso daí a gente usa muito no caso discreto e vai usar bastante no contínuo com uma integral. Se eu fizer a integral sobre o espaço todo, tem que dar 1, 100%. E aí depois ele pede, né, depois que você descobriu o A e, portanto, definiu a distribuição de probabilidade desse problema, ele te pergunta um evento. Ele te pergunta a acumulada entre... Na verdade, ele te pergunta a chance do x ser maior do que 6. E aí a gente já, colocando o espírito de acumulada aqui, a gente falou que isso seria... Acho que aqui também é P, tá? Acho que a gente passou aqui. Seria a probabilidade do 6 ser do x estar entre 6 e 10. Mas tranquilo, dá 3,5 sem problema. Só estou comentando os conceitos, tá? Integrar tudo ou passar a soma de todas as células vai dar 100%. E acumulada é sempre lá do menos infinito até o valor que você está tratando. A gente tem até um problema assim, ó, bem tranquilo mesmo, que o item A pede a constante. Então, se eu integrar aqui ao longo de todo o eixo y, ao longo de todo o domínio de y, o cy ao quadrado, a integral disso de 0 até 2 tem que dar 1. E aí a gente descobre o valor de Czinho e depois ele pede uma probabilidade. E a gente já tem a distribuição, né, que no caso contínuo chama densidade. A gente faz a integral pertinente e descobre a probabilidade que ele pediu. Muito bem. Nada. A gente está saindo, né, Vi? A gente está falando e está... Você está me escutando, né? Não estou falando assim, sozinho, né? Em alto e bom som. Tá bom. Pessoal, se algum de vocês, por favor, dá um alô, só para a gente saber que a gente não está sozinho. Fala que está entendendo, por favor, ou manda no chat. Eu só tive uma dúvida, acho que no caso da probabilidade ali desse caso, né, de acumulativo, então a ideia é que ele sempre vai aumentar essa probabilidade conforme eu for andando, porque, tipo, ficou meio confuso para mim essa diferença entre distribuição da variável aleatória e acho que essa acumulação, sabe? Tipo, aquele gráfico lá do... mais ou menos. Vai falando comigo. Ótimo. Xão pode ter... Ele pode ser dois tipos. A variável aleatória tem dois tipos. Você lembra? O nome é discreto e contínuo. Isso daí tudo bem para você? O conceito? Isso. E a integral é aquela do contínuo mesmo, né? Isso. Então, ó, distribuição de probabilidade ou função densidade. Eu vou colocar resumido aqui, mas, ó, basicamente, para você saber como as probabilidades estão se distribuindo, no caso discreto, você vai ter uma tabelinha, e na tabelinha é tranquilo. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui. Você tem 0, 1 e 2, e aí a probabilidade, vamos imaginar que a probabilidade está aqui, nessa probabilidade de x ser igual a x está em cada uma dessas células. Certo, Breno? Certo. Então, por exemplo, a acumulada até 1 é a probabilidade do x ser menor ou igual a 1.
E, portanto, seria somar a probabilidade dessas duas células que eu estou pintando aqui, bem grosso. Certo? Certo. Então, se eu tivesse 500 milhões de eventos para cá, no caso discreto, a acumulação vai servir, nem precisa ser tão ordenado, né? Pode ser qualquer valor. A acumulação até 5, por exemplo, vou colocar em laranja, vai ser aqui, ó, isso daqui, né? Eu pegar desde o começo e ir somando. Por isso que eu preciso ordenar a variável aleatória. Ela é um número real, ela tem um menor valor dela, e aí do menor até o que eu quero observar, eu vou somando as chances de acontecer o evento, certo? Uhum. Beleza. Isso daqui você pode encontrar, às vezes, como P de x ser igual a 0 mais P de x ser igual a 1. Você, em vez de estar fazendo uma integral, você está fazendo o análogo da integral para o caso discreto, que é um somatório. Só que eu não estou explicando como somatório, mas dá para entender, ou não, mais ou menos. Sim, acho que sim. Uhum. Beleza. Então, caso discreto está resolvido. Agora vamos para o outro. Olha o outro como que funciona. A função densidade. Função densidade. É uma função que, quando integrada no intervalo, retorna a probabilidade do evento ocorrer naquele intervalo. Então, eu tenho lá uma função qualquer, tá? E vou colocar, sei lá, em azul. Eu tenho um intervalo, eu preciso ter um intervalo. Então, a chance do x sair entre A e B, a probabilidade do x acontecer aqui, e agora lembra que a gente não vai olhar mais um pontinho só, a gente vai olhar sempre o intervalo, porque a variável é contínua. Ela é integral dentro daquele espaço da função densidade de probabilidade, que é essa daqui, ó, que eu vou denotar de f de xzinho, dx, para nenhum professor de cálculo me tirar a nota. Mas aí a probabilidade que eu estou buscando é uma área embaixo do gráfico. Até aqui tudo bem também, ou não? Acho que sim. É que só a questão do fato dela ser acumulativa, fiquei um Isso. pouco com dúvida, porque... Então, vamos lá. Até aqui tá tudo bem, não tá? Uhum. Então tá. Agora, olha como é tranquilo. O acumulado vai não ter o lado esquerdo. Ele vai ser x ser menor ou igual a um valorzinho. Vamos colocar aqui um czinho, certo? Ele é esta probabilidade. Só que como que eu faço essa probabilidade? Eu sei que a função densidade ela tem que ser integrada para me dar uma probabilidade, uma chance. Só que eu tenho lá o czinho e eu preciso integrar isso. Mas em qual intervalo? Bom, eu sei que o final é no czinho. E o começo? O começo é lá no menos infinito. Se o meu problema partir do zero, eu parto do zero aqui. Mas de uma maneira genérica, eu vou deixar menos infinito. Depois você ajusta para cada exercício. Você vai pôr a função ali, ó, para integrar. Então, ele vai ser a integral lá do começo, deixa eu pôr, sei lá, em verde. Ele vai ser lá de onde você nem está vendo, até o valor que você quer. Está um pouquinho mais claro? Ainda não. Uhum. Não ficou claro agora. E aí, o que eu estava dizendo é o seguinte. Se o meu x for muito, muito pequeno, essa integral vai estar próxima lá do começo. Ela vai tender a zero. Se o x tender a menos infinito. Não vou pôr aqui matematicamente, porque um professor de matemática poderia me achar um herege, né? Mas assim, se o x for muito, muito pequeno, eu não acumulei nada. A chance de acontecer esse evento é zero. Se o x for muito, muito grande, então se o x tender para o final, você concorda como eu venho lá do começo e vou somando tudo, eu estou basicamente varrendo o espaço amostral. Então, a acumulada para o máximo valor que x pode assumir vai ser 1. E a acumulada para o menor valor que x pode assumir é 0. Eu não sei como é que eu vou denotar isso, mas só para ver se você entendeu. Dá para entender? Mais ou menos? Fez sentido sim, Thiago. Boa. Obrigado por perguntar. Que bom. Você não vai errar isso na prova, vai? Ah, vamos ver, né? Acho que não. Entendi, mas calma lá, né? Nunca se sabe. Não, boa. Mas, obrigado por participar mesmo. Então, se essa parte está clara, e é importante que esteja clara, vamos para outro conceito importante, que é média e variância de variáveis aleatórias. Isso aqui já é um pouquinho mais complexo em termos de fórmula, mas não necessariamente de resolução. Então, média de uma variável aleatória é o quê? Vai ser o valor mais provável. Lembra que a variável aleatória transformou o que eram eventos em números. Não necessariamente esses números são de 0 a 1, eles podem ser qualquer número. A média de uma variável aleatória é, grosso modo,
se aquele valor fosse, se aquela variável aleatória fosse um número só, qual que seria o valor mais provável? Qual que seria esse valor, né, mais provável de ocorrer? E aí o que você faz é, para o caso discreto, você vai pegar cada valor de x e multiplicar pela probabilidade dele ocorrer. Então eu vou dar um exemplo aqui, acho que a gente até põe. Não, acho que eu vou dar um exemplo bem mais simples aqui, só para passar o conceito mesmo. Vamos por aqui, ó. Um problema que não tenha, não é, vou por aqui mais ou menos assim. Não, por favor. Eu não quero uma figura exata. Pronto. 0, a variável pode assumir, né? Vamos por aqui. Xzinho igual, xzinho vai estar aqui, pronto. Xzinho vai estar aqui. Pode ser 0, 5 ou 10. Esses são os valores que pode assumir. E a chance para acontecer isso daqui é meio, aqui é 1/4 e aqui é 1/4, por exemplo. Podia ser qualquer valor, tá? Probabilidade de x ser igual a xzinho, x igual a xzinho. Mais ou menos essa tabela de distribuição de probabilidade. A média seria, bom, essa variável só assume 3 valores. Ela é discreta, ela é ou 0, ou 5, ou 10. E tem mais chance dela ser 0 do que ela ser 5, do que ela ser 10. Tá bom. Se tudo isso fosse um número só, que valor que seria? Então eu tenho que multiplicar cada valor de x pela sua probabilidade de ocorrência, 0 vezes meio, mais 5 vezes 1/4, mais 10 vezes 1/4. Pelas minhas contas magníficas, eu fico com 15 quartos, que é aproximadamente, deixa eu ver, 3,75. Então, se todos os meus valores fossem um só, seria 3,75. Estaria por aqui, ó. 3,75. E para que eu quero descobrir isso? Bom, isso aí vai ser muito importante mais para frente quando vocês estiverem em estatística. Mas é assim, a minha variável ela é aleatória, ela varia o resultado, mas eu tenho uma noção do centro de gravidade desse conjunto. Se tudo fosse um só, estaria ali ao redor de 3,75. Percebam que a gente está pegando o valor da variável e ponderando pela probabilidade de ocorrência do evento, né? Então, a gente pegou o xi, multiplicou pela probabilidade do x ser igual a xi. E somou isso tudo. É uma média ponderada, basicamente. Ok. Então, isso é média de variável aleatória. Variância de variável aleatória, eu acho que eu vou ter que até... Nem vou apagar, eu acho que eu vou deixar... Vai, PCzinho, não trava. Tá. Eu vou deixar, então, aquele problema, mas eu não vou fazer a variância no detalhe, tá? Vou só mostrar para vocês como faria, para a gente não perder muito tempo com isso, porque quero conseguir passar tudo. Tá. Aqui é a nossa tabela. A variância vai ser o quanto os valores estão dispersos ao longo da minha média. Média é o centro de gravidade do conjunto, é uma medida de tendência central. É o centro dessa variável aleatória. Centro de gravidade, né? E a variância é uma medida de espalhamento ao redor do centro. Tá? E aí, como é que a gente calcula ela? Aqui vou deixar a parte aqui que a gente tem funções, valores esperados de funções. Então, essa média de uma variável aleatória é também chamada de valor esperado de uma variável aleatória, e é esse cálculo. E eu posso ter o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. A gente tem umas propriedades interessantes, o que acontece com a média quando eu multiplico uma constante, quando eu somo uma constante. E a variância é um desses casos. É um caso em que eu tenho o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. Que função é essa? É o valor da variável menos o parâmetro média, menos o e de x, né, o nosso valor esperado, que é uma constante, é um número, isto ao quadrado. E aí, se a gente for deduzir isso daqui, com as propriedades, dá para sair da seguinte forma. Isso é a mesma coisa. Isso daí é a variância de uma variável aleatória, também denotada por sigma quadrado. Ela é o valor esperado de x menos a média elevado ao quadrado. E isso pode ser escrito dessa forma. O valor esperado de x ao quadrado, que é uma função de x, menos o valor esperado de x, que é a média, ao quadrado. E aí a gente faz a seguinte questão, né?
Eu tinha até descoberto com vocês que o valor esperado era 3,75. Então, para minha conta já fica 3,75 ao quadrado. Falei que eu não ia fazer, mas eu não me aguento, eu vou fazer. Eu preciso agora do valor esperado de x ao quadrado. O valor esperado de x ao quadrado é a somatória do valorzinho da minha função, que é xi ao quadrado, vezes a chance do xi acontecer, porque xi que é o evento. Mesmo que a função seja ele ao quadrado, a probabilidade é do xi acontecer. Isso aqui já deu muita confusão em alguns colegas. Então, eu primeiro preciso de uma variável x ao quadrado, que é o x ao quadrado, 0, 25 e 100. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a média, só que com estes extremos. Vai ficar 125 por 4. Eu sou muito bom em pegar valores bons para exemplo, né? 31,25. 31,25 menos o quadrado de 3,75 vai dar, neste exemplo, 17,1875. Isso é a variância, é uma medida de espalhamento ao redor da média. Quanto menor a variância, mais próximos, mais condensados estão os seus valores. Quanto mais espalhado, maiores. A variância tem uma unidade ao quadrado da medida do que você está medindo. Então, um exemplo que eu dou bastante nas videoaulas é a altura das pessoas de uma determinada população. Então, a altura das pessoas é uma variável aleatória. Eu sorteio uma pessoa ao acaso, ela tem uma altura, é independente da outra pessoa que eu estou vendo, sorteada ao acaso, vamos colocar assim. E quanto mais... se a minha variável é a altura, eu estou medindo possivelmente o valor esperado e a própria variável aleatória como metros, né? Ou centímetros, mas vamos colocar em metros, 1,80. 1,80 é uma altura de alguém em metros. A variância dessa variável aleatória, vai estar em metros ao quadrado, que não tem sentido físico. Então, a raiz quadrada da variância, a raiz de var de x, é o chamado desvio padrão. E vai estar na medida do que eu estou pegando. Então, se a minha altura média é 1,65, mais ou menos 0,05, 5 centímetros, então, média mais ou menos desvio é uma medida de qual é a tendência central, qual é o valor de centro, média, mi, valor esperado, centro de gravidade, e o quão condensados os dados estão em relação a um desvio, a dois desvios, e aí por aí vai. A gente usa esse conceito muito mais para frente, mas não chega a usar agora em probabilidade. Usa mais para frente, mas é importante entendê-lo. Então é isso. E aí a gente tem exercícios de média e de variância de variáveis aleatórias, até quando a gente cria uma variável aleatória nova, uma z, que é uma função, acho que vale dar uma olhada. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Breno, já que é o que mais participou até o momento, além de mim e do Vini. Para covariância, que é uma das dúvidas que você me comentou, você vai ter que ter entendido isso. Isso daqui está claro? Ficou claro essa parte. Tá, beleza, então. A gente faz alguns exercícios de variância, de variável aleatória. Coloca até valor esperado e variância de variáveis contínuas, que eu acho muito interessante vocês darem uma olhada. Então, se eu estou usando o somatório dos valores vezes a probabilidade de ocorrência, no caso discreto, no caso contínuo, isso se traduz em o valor da variável multiplicado pela probabilidade, vai ser agora a função densidade, porque a integral, né? Então, a integral da função densidade daria uma probabilidade de ocorrência. Então, agora o x entra lá dentro do integrando, né? Então, isso daqui que vai ser a média, o valor esperado de uma variável aleatória contínua, e a variância vai ser isso também. Então, a gente pode colocar da forma mais clássica, que é o x menos o valor esperado ao quadrado vezes o f de x. Isso quando você tem o valor esperado já calculado, fica fácil, mas normalmente não é o caso. Então, aí você tem que quebrar isso naquela coisa de a integral de x ao quadrado, f de x. Estou fazendo meio na rapidez aqui, vamos ver se conceitualmente eu não estou errado não, mas dê uma olhada no material depois, tá? Fica alguma coisa assim, ó. O valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x, e isto tudo ao quadrado.
Mas é mais ou menos essa ideia aqui. Vamos passar por cima também, para dar tempo de ver tudo.